essa PEC da blindagem, que foi aprovada antes de ontem, e essa urgência para esse projeto de anistia. Quer dizer, ontem a Câmara dos Deputados aprovou só a urgência para a votação do projeto de anistia. No dia anterior, ela havia aprovado já o projeto da blindagem, garantia de algumas outras imunidades para os deputados, senadores e deputados estaduais. Os vereadores estão fora, mas os deputados estaduais também estão dentro desta PEC da blindagem. Os dois projetos, por manifestações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, essas duas matérias poderão ficar guardadas lá no Senado, porque depois da aprovação da Câmara, elas vão para o Senado. E o Senado não tem tempo para deliberar sobre isso. A manifestação pública, tanto do presidente do Senado quanto do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante para a análise da matéria, porque ela pode até morrer na Comissão de Constituição e Justiça, se entenderem os senadores que ela é inconstitucional, porque assim já disseram vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Mesmo admitindo-se apenas para se discutir que o Senado aprove essa PEC da blindagem e esse projeto da anistia, esses dois temas irão à discussão no Supremo Tribunal Federal. E quanto à anistia, o Supremo Tribunal Federal, por vários dos seus integrantes, já se manifestou que essa matéria, anistia, é inconstitucional. Mas vamos aguardar o que os senhores senadores decidirão realmente quando as matérias chegarem para a deliberação no Senado. Nos dias 16 e 31 do mês de julho passado, 16 e 31 de julho, nós comentamos aqui, neste espaço, sobre a intervenção da Prefeitura de Fortaleza na Santa Casa de Misericórdia da capital cearense. A intervenção foi no dia 15 de julho. Nós fizemos o comentário no dia seguinte, inclusive lendo uma boa parte do decreto da intervenção. Nós criticamos, lá na oportunidade, nós criticamos o ato, afirmando que a Prefeitura de Fortaleza não presta um bom serviço de saúde aos fortalezenses com os seus próprios instrumentos. Porque, se nós lembrarmos aqui as informações que têm sido divulgadas quanto ao atendimento de saúde da Prefeitura, dos seus hospitais, postos de saúde e no principal hospital do Estado, ou melhor, o principal hospital no Estado do Ceará, que é da Prefeitura de Fortaleza, o Instituto José Frota, um hospital especializado em traumas. Lá, até medicamento já chegou a faltar. Então, a Prefeitura não presta um bom serviço nos seus próprios. Como prestará na Santa Casa de Misericórdia? A intervenção é por um período de 6 meses, prorrogável. Pode ser prorrogado por mais uns 6 meses ou quanto tempo entender o senhor prefeito e a sociedade fortalezense acate, porque é possível que algum segmento da sociedade possa reagir e a justiça entenda que a prefeitura não tem condições
de administrar a Santa Casa, porque não administra bem os seus próprios. Pois bem, nós criticamos naquela oportunidade essa intervenção e dissemos que podia ser um ato politiqueiro, porque os políticos ainda utilizam muito a saúde como moeda de troca de votos. Nós dissemos naquela oportunidade que já se usou mais, já se trocou mais as coisas da saúde por voto do que se trata hoje, mas ainda se faz muito isso, tanto em Fortaleza como em todos os municípios do estado. Ouçamos só o final do que eu falei lá no dia 31 de julho. A intervenção da Prefeitura de Fortaleza na Santa Casa de Misericórdia da capital cearense não seja eminentemente uma decisão politiqueira. Nós estamos nas vésperas de uma eleição estadual e os políticos utilizam muito a saúde como troca de votos. Não é de hoje, é de muito tempo. Hoje talvez um pouco menos, se nós compararmos o número de deputados estaduais que temos médicos, o número de prefeitos e vereadores que temos médicos, não só no estado do Ceará, mas no Brasil afora. É grande, o número é grande, já foi bem maior, porque a saúde no Brasil tem sido instrumento de troca de votos. Repito, quiçá essa intervenção na Prefeitura de Fortaleza não seja apenas um ato politiqueiro. Bom, há de se indagar por que se trazer esse assunto de volta, um assunto que foi tratado no dia 16 de julho e também no dia 31 de julho. Exatamente porque, lamentavelmente, hoje, uma das colunas do jornal O Povo, uma das colunas do jornal O Povo, traz a seguinte informação, aspas, a Câmara Municipal aprovou ontem lei criando 5 cargos públicos em até R$ 17.500 para a remuneração de integrantes da Comissão de Intervenção de Gestão Municipal na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Vejam lá, a intervenção na Santa Casa de Fortaleza servindo de cabide de emprego. E que emprego? R$ 17.500. 5 cargos criados pela Prefeitura de Fortaleza para intervenção na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Queira Deus não estejam acontecendo coisas piores, que não necessite de coisas que não precisem ser votadas na Câmara Municipal, nem mesmo publicadas no Diário Oficial do município. Queira Deus que não esteja acontecendo algumas imoralidades. Mas a intervenção da Prefeitura de Fortaleza na Santa Casa merece ser condenada, não apenas lá, quando ela foi conhecida, mas durante todo o seu curso. A Prefeitura andou dizendo que aumentaram os números de cirurgias na Santa Casa. Ora, a Santa Casa tem uma quantidade de leitos, talvez o maior número de leitos de qualquer hospital de Fortaleza. E eles não estavam abertos exatamente porque nem a Prefeitura,
nem o governo do Estado ajudavam a Santa Casa, que é um hospital filantrópico, para que esses leitos estivessem abertos. A Santa Casa vive exclusivamente, ou quase exclusivamente, dos recursos do SUS. E todo dia, no Brasil inteiro, se tem reclamação sobre os valores pagos pelo SUS para internação, cirurgias, tratamentos outros em qualquer dos hospitais do país. A prefeitura é quem controla a regulação das guias de internamento em todos os hospitais do SUS. O SUS nacional delega às prefeituras de todo o Brasil o controle dessas guias de internamento. Então, a Prefeitura de Fortaleza, para que, se quisesse realmente a Santa Casa funcionando plenamente, não limitava o número de guias de internamento para que o hospital funcionasse. E é um hospital, porque é filantrópico, ele tem o menor custo de tratamento de qualquer um outro hospital. Que a sociedade fortalezense fique atenta para essas explorações políticas dos próprios e, no caso aqui, da Santa Casa, que está sob intervenção da Prefeitura. Ontem, nós comentamos aqui sobre a ausência do secretário de Segurança Pública nos meios de comunicação para dar satisfação à sociedade sobre essa situação de insegurança que experimentamos no estado do Ceará. Claro, a insegurança hoje reina em todo o Brasil, mas nós temos que estar preocupados, primeiro, com a nossa segurança aqui. O secretário sempre estava escondido, no clausuro. Quem estava falando era o próprio governador, que tem muitas outras atribuições, é responsável, sim, é o primeiro responsável pela segurança, porque ele também é o primeiro responsável pela educação, pela saúde, por todos os segmentos do Estado. Mas era o governador que estava à frente. E, por último, veio o secretário de Assuntos da Casa Civil, quando tratou do número de prisões que foram efetuadas na segunda-feira, na terça-feira. Segunda-feira foi o dia do pipocar de fogos em toda a cidade. Na terça-feira, o pipocar de fogos foi mais afastado do centro da cidade, ficou mais na área da periferia. Pois bem, ontem o secretário andou dando entrevista para os grupos de comunicação do Sistema Verdes Mares e do Povo. Entrevistas insossas, plenamente dispensável a entrevista dele. A começar a entrevista lá no jornal O Povo, ele dizendo: nós demos, aspas, né? Estou lendo aqui o que está no início da matéria, da entrevista do secretário, no jornal O Povo de hoje. Nós demos as boas-vindas com a prisão de 28 criminosos hoje. Esse hoje aqui é ontem, né? Que a entrevista foi dada ontem. Disse o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, em relação à chegada da facção, uma nova facção. Repito, em relação à chegada da facção Terceiro Comando Puro, TCP, no Estado. Mais uma. Em entrevista ao Povo ontem, Sá afirmou: é assim que serão tratados com o rigor da lei
mas com o devido processo legal. Coitado. O devido processo legal, a gente trata das questões ligadas ao poder judiciário. Não é a polícia. Se a polícia for prender, atendendo o rigor pelo rigor da lei e atendendo o devido processo legal, a Polícia Civil terá que esperar uma ordem da Justiça para prender alguém. Secretário, fale muito, porque a sociedade precisa ter informações claras sobre como é que funciona esse serviço de inteligência. Ora, os meliantes anunciaram em notas em redes sociais no domingo que na segunda-feira, que passou, na segunda-feira, às 19h, ia haver um pipocar de fogos para comemorações de ocupações de novos territórios. Os marginais anunciando o que vão fazer e a inteligência da segurança pública não agiu antecipadamente, deixou que o pipocar de fogos chamasse a atenção de toda a população, nos deixando mais apreensivos ainda. Que inteligência é essa? Está aguardando por mais detalhes da inteligência artificial?